imagination brings a smile up to my lips. Oh, fascinated, I'm moving fast. Oh, I'm optimistic as the days go past. Oh, opportunity is here for me, so come along and take a look because I want you to see. Yeah, the world is yours, look a little bit closer. If you want it, come and get it. You can take it over, you can make your tomorrows what you want them to be. You got the power in your hands to shape your history. Galera, aqui é Sandro San e hoje estou com um convidado muito especial. Estou aqui em São Paulo, né, pra gente fazer esse programa. Hoje estou com um cara aqui. Esse cara é o seguinte, deixa eu falar pra você. Vou fazer uma introdução rápida aqui, eu quero que você adivinha de quem que eu vou falar agora, tá? Vou dar umas pistas pra você. Ele montou uma empresa de despachante, tá? Ajudou alguma coisa, despachante? Só que não é um despachante qualquer, né? Ele montou, não sei se é maior, mas acredito que uma das maiores empresas de despachante no Brasil, tá? Tá, se você entendeu por aí, vamos lá, talvez você não conheça muitas empresas despachantes por aí, mas ele também criou um programa, né, chamado Empresa Autogerenciada, Empresa Autogerenciada. E fica ligado aí, se você não entendeu ainda o que é uma empresa autogerencial, a gente vai perguntar daqui a pouco para ele está aqui do meu lado, a gente vai perguntar para ele o que é isso, ele vai falar um pouco disso também, mas... Tem gente que fala que ele é meio chatão, sabe? A gente sacaneia ele, a gente fala que ele é meio chatão, às vezes, no vídeo que ele faz. Mas eu garanto pra você que ele é muito gente boa, quando você conhece ele mais de perto, ele é muito gente boa. Meu querido amigo, Marcelo Germano. Tudo bom? A gente já começa o vídeo com um chatão assim, pô, né? Cara, eu já gosto de começar detonando meus convidados. Sacanagem. Eu já tô acostumado já, tá tudo certo. Marcelo, cara... eu vou pedir pra você, eu já apresentei você, já falei de você, né, quem você é aqui, mas eu vou pedir pra você fazer assim, um jeito peculiar de se apresentar, né? Eu queria que você se apresentasse aí pra galera que tá te assistindo. Ah, legal. Então tá, eu normalmente quando eu me apresento pra plateia, eu costumo me apresentar falando isso. Eu tenho 5 títulos mais importantes que um ser humano pode ter. Então são eles por ordem de importância, tá? Primeiro, eu sou marido da Marina Roden, então meu primeiro título é marido. Eu sou pai da Marcela e da Manuela. Segundo título, pai. Terceiro título, eu sou filho do seu Valdivino e da dona Marinalda. Quarto título, eu sou irmão do Maurício e da Sandra. E o quinto título, eu sou amigo, mas eu não vou falar o nome dos meus amigos, porque se eu esquecer o nome de algum aqui, pode ser que ele fique chateado. E por que eu falo isso, Sandra? Sabe por que eu falo isso? Porque a gente é fruto. O que a gente é, na verdade? Normalmente você fala para a pessoa, quem é você? O cara fala, eu sou o dono da empresa tal, eu sou diretor da empresa tal, eu sou... E na verdade a gente é uma coisa tão simples quanto o fruto dos nossos relacionamentos, das pessoas que a gente ama, né? Então eu sou fruto desses relacionamentos, das pessoas que eu amo. E depois de tudo isso eu sou empresário, né? Vou falar que isso já dá trabalho pra caramba, né? E depois de tudo isso eu sou empresário, tenho 3 empresas atualmente, uma delas é o IAG, a empresa que hoje eu dedico o maior foco da minha atenção, que é uma empresa autogerenciada. E é um prazer imenso estar aqui com você, com a tua audiência, conversando com eles e batendo um papo com eles. Legal, legal. Cara, hoje a gente vai chegar no IAG, né? Você tem muita coisa pra gente falar sobre o IAG aqui. Mas só pra gente poder, pra gente conhecer um pouco mais da tua história, né? Até pra poder entender como é que você chegou no IAG, a gente vai falar disso aí. Fala um pouco do que você faz, né? Como é que começou você esse negócio de empreender? Quanto tempo você está empreendendo? Você tem negócio há quanto tempo? Eu abri minha primeira empresa em 96, eu tinha 22 anos. Tá. De 22 para 23 anos. E abri uma sociedade com o primo. Fiquei 1 ano na sociedade, acabei saindo dessa empresa. Essa empresa existe ainda, mas eu saí da sociedade. Era empresa de quê? Era uma empresa de motoboy, né? A gente não chamava de motoboy, a gente chamava de entregas rápidas. Tá. Né? Era mais bonito chamar de entregas rápidas do que de motoboy, né? E eu abri uma empresa de entregas rápidas. A gente conseguiu uma grande conta para atender e o negócio ia bem. Mas depois de 1 ano eu acabei saindo da sociedade. Meu pai já era despachante, fui trabalhar com meu pai. E aí, quando chegou em 98 surgiu a oportunidade de eu abrir a outra empresa que eu abri o despachante. Tá. E aí você tá com quantos anos no negócio de despachante? 18 anos. 18 anos, despachante. Muita história aí, né? Bastante história.
muitos funcionários, muitos clientes que vieram, foram, muitos amigos. Para a gente entender um pouco hoje, como é que é, qual o tamanho dessa empresa da Luma, né? Luma, né? Luma, isso. A gente tem aproximadamente 100 funcionários, por volta de 100 funcionários hoje. A gente trabalha com bancos, seguradoras, empresas locadoras de veículos, né? Grandes frotas. Então a gente tem grandes clientes na nossa carteira. A gente trabalha B2B. B2B? B2B. Tá, legal. Fala um pouco pra gente como é que foi o começo desse negócio, cara. Você tinha muito dinheiro quando você chegou lá, né? Tinha. Seu pai tinha muita grana. Tinha muita grana. Eu tinha um cheque especial, aí eu convenci minha mãe a fazer um empréstimo pessoal no nome dela no banco, convenci minha irmã a fazer outro empréstimo, né? Só que para fazer esses empréstimos para minha mãe, meu pai teve que ser fiador e usei meu cheque especial, montei a empresa. Ainda assim o dinheiro não dava, arrumei um sócio para completar o dinheiro. E aí assim a gente começou a empresa, montando a empresa numa época que os juros era maior. Você acha que os juros é caro hoje? Procura aí para ver quanto que era em 1998, né? E aí montamos a empresa assim, começamos assim, doido, né? Igual um monte de gente começa. E aí deu tudo errado. Eu ia te perguntar agora, deu tudo certo? Deu tudo errado, um monte de dívida se acumulando. E sujei meu nome, da minha irmã, da minha mãe. Meu pai foi fiador dessas transações todas, né? E eu era o responsável em casa, né? Meu pai falava que era responsável, minha mãe falava que era responsável, minha irmã falava que era responsável. Eu era o irresponsável da família, que eu tinha ferrado tudo, para não falar um palavrão aqui, né? Me diz uma coisa, tá, você superou essa parte. Aí né? Passou, né? Essa parte superou. Deixa eu só fazer um parênteses, uma pergunta, você falou uma coisa interessante, né? Você era o responsável em casa, eu já quebrei 3 vezes. Como é que era isso dentro de casa, você lidar com isso, com essa pressão familiar para fazer um negócio dar certo, com tudo errado, você envolveu todo mundo num negócio que deu um problema? A gente sabe que as pessoas estão empreendendo e é muito comum quando você começa a empreender, você envolver a família no processo de empreender, né? E tem gente que acaba com a família por causa disso. Como é que foi isso para você, cara? Então, assim, a gente acaba lidando com vergonha muito grande, frustração muito grande. Você chegar na tua casa, olhar no olho da tua mãe, olhar no olho do teu pai, olhar no olho da tua irmã, né? E falar, meu, ferrei tudo, né? Minha irmã, a gente brigou, ficou um bom tempo sem conversar. Minha mãe sempre me apoiou. Minha mãe e meu pai sempre me apoiaram. Não vou falar que eles estavam felizes da vida, né? Mas pai e mãe ama a gente, né? E apoia a gente, né? Acho que também isso faz parte do papel deles. Mesmo sabendo que estava ferrado, eles me apoiavam, né? Mas eles não tinham condições de cobrir meu rombo, porque a gente era uma família muito simples, né? Então eles sofriam também, porque a gente tinha alguns problemas graves na época. Você pensava em desistir nessa hora? Eu pensava em desistir, né? E a gente pensa em merda, né? Desculpa a palavra, mas a gente pensa merda nesse negócio. Mas eu brinco, né? Eu falo assim, quando a gente tem um problema, a gente não tem muito tempo para ficar se vitimizando. É lógico, depende muito das pessoas, né? E aí eu falo assim, eu tinha uma arma. Então o que eu fazia? Eu corria atrás o dia inteiro. Mesmo com um monte de problema, eu ia trabalhar. Era a arma que eu tinha. E o que eu fazia? Eu focava nisso para não pensar em outras coisas. Porque se eu não focasse nisso, eu ia pensar em suicídio, ia pensar em fazer coisa errada para poder sair do problema, né? Então eu falava, não dá. A única coisa que eu tenho que me concentrar é acordo e trabalho. Trabalha e trabalha. E era o que eu fazia. E aliás, né? É lógico que depois, estudando neurociência, estudando comportamento humano, a gente entende como que a gente faz, a gente entende o processo, né? A única coisa que eu tinha controle. Eu não tinha controle se eu ia conseguir pagar, eu não tinha controle se os caras iam bater na minha porta me cobrando, me xingando, eu não tinha controle nada disso. Eu não tinha controle se eu ia sair na rua e ia passar vergonha porque as pessoas iam me chamar de caloteiro. Eu não tinha controle sobre isso. Mas tinha uma coisa que eu tinha controle. Trabalho. Eu podia acordar cedo e trabalhar. Era a única coisa que eu tinha controle. Era a coisa que eu fazia isso. Não, isso é muito legal, porque assim, eu imagino que nesse momento que a gente está vivendo hoje, tem um monte de gente quebrando por aí, né? Tá falando de crise, empresas quebrando, situações das mais adversas possíveis. E o que você está dando aqui é uma forma, a sua forma, né? É um modo como você lidou com essa crise, né? Quer dizer, você identificou, poxa, o que eu tenho controle? O que eu posso fazer? Tem coisas que eu não tenho poder, não tenho como agir sobre essas coisas, mas sobre o que eu posso agir? Você escolheu essa coisa e foi, no seu caso, você entendeu que focar naquilo que você estava fazendo, trabalhar mais aquilo que você estava fazendo, seria a melhor maneira de você sair daquela situação
E é legal porque você foi nisso ao invés de você poder ter desistido, né? Falar, não, cara, sei lá, vou tentar uma outra coisa qualquer. Procurar emprego. Se fosse procurar emprego até hoje, eu não tinha pago a dívida, né? Com certeza, com certeza. Interessante. Mas legal. E aí você foi, montou a Numa, quer dizer, passou por esse processo. Como é que saiu dessa situação? Bom, aí o que acontece? Sabe aquele cara que cobra o escanteio, cabeceia, faz o gol, pega a bola e põe no meio do campo? Eu era esse cara. Então, eu acordava cedo, eu ia pro Detran, dava entrada nos documentos, saía, entregava os documentos no cliente, visitava o cliente novo, quando chegava no escritório fazia cold call, né? Ligação. Eu e meu sócio, tinha um sócio na época, e era o que a gente fazia, o dia inteiro fazia isso. Um monte de não, mas a gente fazia. Tinha um pouquinho de documento, a gente corria lá, fazia, entregava, visitava o cliente e ligava para outros. Era o que a gente fazia o dia inteiro. E aí, de tanto fazer isso, a gente arrumou um cliente grande, tá? Uma história bem engraçada como foi esse cliente, mas a gente arrumou um cliente grande, e aí esse cliente ajustou as contas da empresa. Mas a minha conta, a conta do sócio, a gente estava com problema. Mas beleza, a empresa estava funcionando. E ó, pauleira, trabalhando. A grande vantagem é que quando você consegue um primeiro cliente, isso por qualquer negócio, qualquer tipo de negócio, o que você faz? Ele vira teu cartão de visita. Então, você vai visitar um segundo cliente, você chega lá e fala, oi fulano, tudo bom? Não sei o quê, bababá. Olha, eu trabalho para um cliente tal. Né? Então, quando você fala o nome de uma empresa grande, o cara olha e fala, pô, se ele trabalha para essa empresa, esse cara deve ser bom. Né? E aí isso começa a abrir as portas. Aí veio o segundo cliente grande, veio o terceiro cliente grande e a vida mudou. Né? Em termos de viabilizar o negócio. De viabilizar o negócio. O negócio dá resultado, da gente pagar as dívidas pessoais e a empresa dá dinheiro. Só que teve uma coisa que não mudou. Sabe o que não mudou? Porque qual era o modelo mental, o que a gente aprendia? Trabalhar duro. O que era trabalhar duro? Era fazer tudo o que tinha que fazer. Então a gente fazia tudo. Ia no banco pagar conta, ia no Detran entrar documento, visitava cliente, a gente fazia tudo, literalmente tudo. E aí a gente conseguia clientes novos e continuava fazendo tudo. Né? E aí já começou a acontecer gargalos. A empresa tinha um monte de gargalo. Aí começou a acontecer, a gente conseguia um cliente novo, perdia um antigo. Conseguia um novo, perdia um antigo. Por quê? Gargalo, porque a gente fazia tudo. Centralizador, crenças, medo do que, putz, não posso contratar funcionário porque depois não vou ter dinheiro para pagar, não posso fazer dívida porque eu não vou conseguir pagar, já sofri uma vez, não quero sofrer de novo. E aí, não, vou fazer tudo eu para economizar dinheiro. E aí era gargalo. Sem vida, trabalhava, ganhava dinheiro, tá? Mas trabalhava, ganhava um cliente, perdia outro, gargalo. E aí, uma empresa assim não vai pra frente, né? Não tem vida, né? Porque é muito comum acontecer isso, né, Marcelo? Muito comum. O cara começa a fazer, a gente fala disso, né? O cara é cozinheiro e monta um restaurante. E aí ele vai pra cozinha, tentar continuar cozinhando, o restaurante vai crescendo, ele vai cozinhando cada vez mais. Não tem ninguém para cuidar dos clientes, não tem ninguém para cuidar do mar, não tem nada. Quando ele vai ver, o restaurante começa a ficar vazio. Por quê? Porque ele não dá conta, a comida cada hora chega num padrão diferente, um dia tá quente, outro dia tá frio, um dia o peixe chega gostoso, no outro dia chega cru, e aí vai. Isso vai comprometendo a qualidade do serviço, vai comprometendo a qualidade do negócio. E aí o cara começa a perder cliente e a empresa quebra. Aí fala, por que quebrou? Porque não tem cliente, porque tem crise, porque nada. E na verdade quebrou porque a empresa não consegue. Tem uma frase muito pesada que é quem não tem competência não se estabelece, né? E aí o que eu falo é o seguinte, saber fazer o trabalho técnico tá 180 graus da verdade de montar a empresa que faz o trabalho técnico. É muito importante você saber o trabalho técnico, fazer o trabalho técnico. Até a quarta página. Da quarta página em diante, você precisa aprender a ser empreendedor. Deixar de ser um técnico, virar um empresário, virar um empreendedor. E ser empresário, ser empreendedor não tem absolutamente nada a ver com você ser tecnicamente bom em alguma coisa, né? Não tem nada a ver. E é uma prova disso que tem várias pessoas que montam empresas de sucesso e elas não têm a menor competência técnica naquilo que fazem. Né? Como tem casos do técnico que monta um negócio e é muito bem sucedido, tá? Não é que um técnico não pode ser bem sucedido, mas a pessoa muda,
Ela entra com a mão na massa, fazendo mão na massa, sendo operacional, e conforme a empresa cresce, ela tem que deixar de ser operacional e ocupar outras posições, desenvolver novas habilidades, tá? Habilidades de gestão de pessoas, habilidades de negociação, de vendas, e o que é que a empresa precisa de habilidade, tem que desenvolver para fazer a empresa crescer. E são habilidades que você não aprende na escola, nem na universidade, nem no lugar nenhum, né? Nem na faculdade de administração você não aprende essas habilidades. Eu fiz faculdade de administração, fiz MBA, você não aprende essas habilidades na faculdade de administração. E talvez seja isso que o cara, às vezes, mesmo pessoas que fazem faculdade, MBA, mestrado, eu vi uma matéria de uma, não me lembro agora, uma professora da USP, ela era professora de empreendedorismo ou de administração. Eu vi essa reportagem. Montou uma franquia lá em São Caetano, perto da minha cidade lá, e quebrou em 6 meses. Exatamente. Né? Por quê? Porque o dia a dia dos negócios ainda não está nos livros da escola, né? É verdade. E fala, quer dizer, veio daí dessa sua experiência, né, de passar por esse processo todo, para como você sai disso, como você capitaliza essa experiência para criar o EAG? Bom, aí o que acontece? Praticamente a gente passa por uma transformação pessoal, tá? De mudar nossas crenças, de mudar nossos comportamentos, de mudar nossa atitude. Então a primeira coisa é o ego. A gente acha que só a gente faz, bem feito, que se eu não fizer não vai ficar bom, que as outras pessoas não têm capacidade. É uma fase de ego, tá? Então você tem que se livrar da fase do ego. Depois você tem uma fase que você entende que você precisa criar uma organização, né? Arrumar os procedimentos, organizar a empresa para funcionar. Depois você começa a entender algumas coisas que você está atrapalhando as pessoas, mas você nunca admite que você atrapalha. Aí você consegue entender que você atrapalha. Aí você começa a sair da frente para permitir que as pessoas cresçam. Então, é uma transformação pessoal que você é obrigado a passar para fazer a tua empresa crescer. Tem muito cara que cresce, chega um ponto ali e estagna. Por quê? Porque ele parou de crescer e a empresa cresce no limite que ele cresce. Tá? E para você crescer, você tem que deixar algumas coisas irem. Vou dar um exemplo, uma metáfora para você entender isso. Cata uma mochila, põe 15 quilos de peso na mochila e começa a subir a montanha. Tá? Os primeiros quilômetros que eu subi montanha acima, eu aguento. Aquela mochila tem 15 quilos. Depois do primeiro 15 quilômetros, o peso continua sendo 15 quilos. Tá. Mas eu vou sentir nas minhas costas como se tivesse 50 quilos. Se eu dar mais alguns quilômetros, aqueles 15 quilos iniciais, que continua sendo 15 quilos, não mudou o peso, ele passa a ser 100. Vai ficando insuportável. Vai ficando insuportável. Então o que a gente tem que fazer conforme a gente vai subindo a montanha? Tem que ir tirando peso. Tem que ir tirando peso da montanha. Tá? O que acontece na prática é que conforme o cara sobe, ao invés de ele tirar peso, ou pelo menos não deixar aquele que está lá, ele põe mais. Adicionando mais. Ele vai adicionando. Não, agora eu cuido de mais isso, agora eu cuido de mais isso, agora eu cuido de mais isso. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você não consegue subir a montanha. A empresa para. Me fala uma coisa assim, né? Existe uma... Não sei se vamos dizer assim, uma crença, né? Quando a gente fala principalmente de empreendedor, né? De empreendedorismo. Via de regra, o empreendedor tende a ser um pouco pragmático e ele não considerar, por exemplo, o desenvolvimento de competências emocionais. Né? Porque a gente acha que não, é autoajuda, isso não vai influenciar em nada, eu preciso aprender mais uma habilidade técnica qualquer. Então o cara está no processo, ele acha que ele tem que estudar marketing, por exemplo, porque marketing agora é importante, ou então ele acha que agora tem que estudar, sei lá, processos, ou então ele tem que estudar finanças, e aí ele vai atrás de uma corrida incansável, atrás de uma nova competência técnica, e a gente sabe que isso não resolve o problema. Né? A gente sabe que não. Como é que você vê esse impacto das questões emocionais no tratamento no dia a dia do negócio? Olha, é muito fácil provar isso, tá? É muito fácil provar. Muito comum nas empresas, vamos esquecer empreendedorismo, vamos pensar nas grandes empresas. É muito comum nas empresas, por exemplo, se você pensar num cara técnico, num engenheiro. O engenheiro é um cara técnico, analítico, ele trabalha e ele está fazendo, ele cresce na empresa, começa a crescer. Qual que é o caminho natural? Quando o cara começa a crescer, ele pegar uma gerência, um cargo de gestão. Quando ele pega um cargo de gestão, o que ele tem que fazer? Lidar com pessoas, tá? E assim, no boteco ele conversa com gente, ele brinca quando ele sai tudo. Mas quando chega na empresa, tem que lidar com gente, tem que lidar com pessoas que não entregam resultado, com pessoas que entregam resultado. Lidar com o desenvolvimento humano, trava. Por que ele trava?
por questões emocionais. Emoções que ele tem em relação a alguma coisa, em relação a dar feedback, em relação a corrigir, em relação a desenvolver. Crenças que a pessoa tem em relação a como você desenvolve pessoas, e aí a pessoa trava, né? No meu treinamento do EAG, e você participou, você pode falar disso, sabe disso, eu falo que você tem uma regra lá, né? E entre as regras eu falo que tem um E ao cubo. E o que é o E ao cubo? Energia emocional e estômago, que são duas coisas ligadas. Estômago, porque você é dono de uma pequena e média empresa, você que está pensando em empreender, você vai ter que lidar com questões, vai ter que encarar os fatos e agir. Então você precisa ter estômago para encarar os fatos e agir. Fundamental, né? Fundamental. O cara que não consegue encarar os fatos, problemas, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de desafio, crise, decisão sobre continua com esse produto ou não continua, demito pessoas ou não, contrato pessoas ou não, promovo pessoas ou não, ou riscos, assumo esse risco ou não, tudo isso tem um fundo de pano, uma questão emocional. Tudo isso tem um fundo de pano, uma questão emocional. E se você não lida com as questões emocionais, né? Sua empresa trava, você fica sem ação, sua empresa fica sem ação, as pessoas ficam desorientadas, né? E aí você compromete a chance dos seus negócios. Entendi. Fala uma autoajuda empresarial, mas tem que lidar com as emoções. Não, porque o que nós estamos falando, né? As pessoas criam um certo preconceito, né? Um preconceito sobre tudo que você fala de desenvolvimento humano, porque isso é autoajuda, e aí autoajuda eu não quero, e ele cria um bloqueio e ele se priva da oportunidade, de repente, de aprender coisas que poderiam fazer diferença no negócio dele. Eu tenho um estudo, Sandro, não sei se você já ouviu falar em inglês a gente chama de instant gratification, ou gratificação instantânea ou antecipada. Tá? 99% dos empresários, você está me ouvindo aí, você já passou por isso, é o seguinte, o que acontece? As pessoas tendem a fazer gratificações antecipadas ou gratificações instantâneas. O que eu estou querendo falar com isso? Você fez um negócio, o negócio deu certo, você ganhou dinheiro. Você vai lidar com emoções. Puta, ganhei dinheiro, o que eu faço? Troca de carro. É uma decisão emocional, troca de carro. E essa decisão pode comprometer o futuro do teu negócio. Mas você dá plausibilidade para justificar o porquê você está trocando de carro. O que o cara fala? Ele fala assim, não, eu preciso trocar de carro porque os clientes, quando vê você num carro bom, eles acham que você é bom e ele fecha um negócio com vocês. O que é isso? O que é isso? Você está achando uma justificativa para você trocar de carro. Na verdade é uma questão emocional. Por algum motivo você vai trocar de carro, porque aquele carro vai suprir algum vazio emocional que você tem, alguma insegurança emocional, e aí você troca de carro. Mesmo sabendo que nesse momento você não devia trocar de carro. Está até prejudicando o seu negócio. Pode estar até prejudicando o carro. É emocional ou não é emocional isso daí? Claro, não, com certeza. Você começou a falar do EAG, né? Fala um pouco como começou esse processo de nascer o EAG, né? Explica o que é EAG, a gente está falando muito de EAG. Não sei se você conhece, mas se você não sabe o que é EAG, né? Explica um pouco como é que nasceu, Marcelo, a ideia do EAG, né? Nessa sua experiência de estar aí sobrecarregado com uma série de coisas que você está vivenciando no seu negócio, com os despachantes. Legal. Como que aconteceu a ideia do EAG? Eu era empresário, eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite, ganhava dinheiro, estava muito satisfeito, mas eu não tinha vida. A minha vida era o trabalho, e eu acreditava que tinha que ser desse jeito, tá? Até que um dia eu assisti um filme, se alguém já viu um vídeo meu, eu assisti um filme, era o filme Clique, né? E o que aconteceu no Clique? O cara era um workaholic, trabalhava, e no final do filme, para encurtar a história, terminou que ele era um cara muito rico. E aí eu brinco, né? Eu falo isso, ele era tão pobre, mas ele era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Não tinha família, não tinha mulher, os filhos eram estranhos para ele, não tinha relacionamento com ninguém, só dinheiro ele tinha. Então ele era muito pobre, no sentido de qualquer riqueza da sua vida, o que você tinha? Dinheiro, e o que mais? Mais nada. E aí esse filme mexeu comigo, eu passei por um processo de transformação. Esse filme tem mexido com muita gente, né, cara? Esse filme tem mexido com muita gente. Esse filme né? Comigo mexeu. Eu lembro quando eu assisti o filme também, eu fiquei incomodado naquela época com algumas coisas que eu vi no filme. E aqui eu não estou falando que não é legal ser workaholic, tem pessoas que curtem tudo, mas eu acho que a vida tem mais para oferecer pra gente do que só trabalho e preocupação. Claro. Aí depois, né, eu passei por processos de coaching, e aí o coach começou a passar por um processo de transformação, eu comecei a entender que a empresa tinha vida própria e a empresa começou a funcionar independente de mim.
E aí eu parti para o estudo. Eu sempre fui um cara que gostei de estudar, fazer curso, sempre fui apaixonado por matemática. Sempre fui apaixonado. Eu não sabia disso. Sei lá, com 9 anos de idade eu participei de uma Olimpíada de Matemática. É mesmo? E quando eu prestei vestibular a primeira vez, eu prestei vestibular para Física. Caramba. Eu adorava eletrônica, adorava física, eu prestei vestibular para Física. E aí eu entrei na lista de espera na USP e passei em administração, porque eu fiz administração numa escola que era perto da minha casa. Como eu tinha passado, eu fiz minha matrícula e entrei. E aí a Física ficou de lado, mas sei lá. Eu nunca ia imaginar que você gostava de física, cara. Gostava. E aí acabei virando empreendedor. E eu acho que eu fiz boas escolhas. Eu acho que eu fiz boas escolhas. E aí o que acontece? Eu conheci um cara fantástico. Na verdade eu li um livro fantástico. O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. Você já leu o livro, Sandro? Já li. Lê esse livro. Tem gente que... Eu tenho alguns amigos que falam isso. Quando o cara vai na JUCESP, aqui em São Paulo é JUCESP, né? Quando o cara vai na junta comercial para dar entrada na documentação para abrir empresa, devia ser obrigatório o cara chegar lá com um resumo do livro, né, e fazer uma apresentação oral do que ele aprendeu no livro. E aí ele seria admitido ou não para poder abrir uma empresa. Né? Aí eu li o livro é fantástico, li o livro, O Mito do Empreendedor. E aí eu fiquei muito curioso. Né? E o que eu fiz, liguei para o Michael Gerber, liguei para a empresa dele, contratei ele, fiz uma mentoria com ele, ele é um cara fantástico, 80 anos, super lúcido, na época ele tinha 78 anos, na época eu fui mentoria, super lúcido, ele me deu vários insights, fez várias provocações, porque o mentor não é o cara que te dá tapinha nas costas, é o cara que te provoca. Fez várias provocações e aí surgiu a ideia de eu montar o EAG, uma empresa autogerenciada, para ajudar donos de pequenas e médias empresas, que é o que o Michael Gerber fazia lá, mas ele tinha o método dele e ele me forçou a desenvolver o meu método, não podia ser copiar o método dele. E quando você foi falar com ele, você já sabia que você queria fazer isso ou não? Você descobriu isso no processo de coaching com ele? Você falou, pô, cara, foi bom que esse cara fez para mim, eu quero fazer isso para outras pessoas. Eu já tinha vontade. Eu já tinha olhado e falado, putz, eu posso ensinar isso. Porque eu fiz, eu posso ensinar. Então eu já tinha essa vontade. Tá? Aí tem um negócio que a gente fala, o Abílio Diniz fala isso, o Jorge Paulo Lemann fala isso, todo mundo fala isso, né? Benchmark. Você não precisa inventar a roda. Não importa qual o sonho, não importa o que você queira fazer, alguém já fez. E aí às vezes a gente fica tentando inventar a roda. Ao invés de inventar a roda, o que você tem que fazer? Vai lá, aprende com quem fez e aí você inova. Primeiro aprende com quem fez e como fez. E depois você inova. Então foi o que eu fiz. Eu aprendi com o Gerber, aprendi com o Dan Sullivan, que é um outro americano que trabalha com esse tipo de coisa. E aí eu fiz o meu. Inovei, não copiei o que eles fizeram, inclusive foi a provocação do Gerber. Você aplicou isso na sua empresa, né? Apliquei na minha empresa. E aí fiz o EAG, a gente já fez algumas turmas, então foram até a data de que a gente está gravando esse vídeo hoje, foram cinco turmas. Legal. E com resultados fantásticos, o pessoal sai super feliz. A gente está terminando hoje, né? A gente está gravando isso aqui, a gente acabou de sair de Marcelo fez uma imersão, 3 dias aqui com o grupo falando sobre o EAG, né? Até falando um pouco mais do EAG, você faz um trabalho intenso de coach, voltado para o desenvolvimento empresarial, desenvolvimento do seu negócio. Eu acho que o principal benefício é que as pessoas saem daqui com clareza, né, Marcelo? Clareza, esse é o nome do jogo, clareza. Eu acho que é o principal benefício de pessoas saírem do encontro. Clareza. Pelo menos a percepção que eu tive, né? Clareza. E por incrível que pareça, muitas vezes a gente começa um negócio, né? E não sabe nem o que a gente está começando direito, né? Uma das coisas que a gente fala sempre, né? Se eu te encontrar daqui 3 ou 5 anos, para você que está ouvindo o meu vídeo, imagina que eu estou te fazendo esse vídeo, imagina que eu estou te fazendo essa pergunta. Se a gente se encontrar daqui 3 ou 5 anos, o que tem que ser verdade no seu negócio para você falar, eu estou satisfeito com o meu negócio? E por incrível que pareça, né? Com muita probabilidade, 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não sabem. 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo vão falar assim, nunca parei para pensar nisso. Tá? E aí, quando o cara vem pra cá, ele pensa nisso, obrigado, né? E aí 3 dias pensando nisso. 3 dias pensando nisso. E é o que o Sandro falou, clareza, você vai ter clareza de onde você quer chegar e como você vai chegar lá. E aí é partir pra ação, né? Implementar. Me fala uma coisa, e aí o que você observa na sua experiência lidando com vários empreendedores, com negócios de modo geral, e o que você acha que são as principais dificuldades que as pessoas têm na hora de implementar processos como esse? Aonde você acha que o que ele tem que estar atento? Onde ele pode bater na trave? Várias coisas, tá?
várias coisas. A procrastinação é um negócio complicado, tá? Esperar o momento ideal, né? O momento ideal não existe, isso nunca acontece. O que acontece? Às vezes você fica esperando o momento ideal para fazer uma coisa, esse momento ideal não existe. E aí você não faz, é a procrastinação. No coaching a gente trabalha o seguinte: você vai fazer alguma coisa e aí tem vozes internas conversando com você, falando isso não vai dar certo, esse tipo de coisa, a gente chama de sabotadores, né? E aí você mesmo se sabota. E outra coisa, né? É que quando você começa a fazer, você não tem um aprendizado. Você faz um negócio e a grande verdade tem coisas que dão certo, tem coisas que dão errado. Você faz um negócio, o negócio deu errado, você desiste e não faz nunca mais. Verdade. Né? Você desiste e não faz nunca mais. E não é porque deu errado que o negócio não funciona. É porque você tem que ter algum aprendizado do porquê deu errado para você poder fazer o que a gente chama de melhoria contínua, fazer de novo até dar certo. Entendi. E me fala uma coisa, você acha que faz diferença quando... Bom, você falou um pouco sobre a importância que você falou no Mito do Empreendedor quando o cara tira o CNPJ, enfim. Mas um programa como o EAG, por exemplo, você acha que ele funciona mesmo para quem está começando agora, por exemplo, uma empresa? O cara está começando agora, tem, sei lá, ele, a mulher, né, e um funcionário que trabalha com ele. Faz sentido para ele Sim, faz todo sentido. Eu preciso ser sincero, não é o público-alvo do EAG, mas faz todo o sentido a pessoa fazer. Nosso público-alvo são empresas com mais de 5 funcionários. Por que são empresas com mais de 5 funcionários? Você viu, são ferramentas práticas que você precisa aplicar, ferramentas que você precisa aplicar com pessoas. Se você não tem pessoas que trabalham para você, você não pratica. Mas você tem um conhecimento rico que você pode colocar em prática a qualquer momento, né? Mas tem um ponto que eu achei interessante que eu acho assim, né? Eu penso assim, que é você começar do modo certo, né? Tem. Você começar do modo certo. Com o modelo mental correto. O modelo mental correto, né? Uma coisa que eu achei legal você trabalha lá, que é a questão do modelo mental. E talvez para quem está começando possa ser importante começar com mais correto. Pode ser importante. Né? Pode ser não, eu tenho certeza que é. Eu tenho certeza que é. Porque, por exemplo, porque a gente fala assim, tudo bem, o cara não tem funcionário, mas ele vai contratar alguém. Quando ele contratar, ele tem que contratar certo. Tem que contratar certo. A gente ensina a contratar, por exemplo. Porque é muito mais difícil se você chega numa empresa que já tem, sei lá, 5 funcionários, mas ele contratou os 5 errados, que ele estiver começando agora, ele vai começar a contratar os 5 de uma maneira mais... Verdade. O nosso conteúdo, ele atende o cara que está iniciando. A gente tem aqui, né, por exemplo, eu já tive alguns casos de pessoas que vieram e não tinham funcionários, e aí quando eles começam a fazer do jeito certo, tá? Para as pessoas que começaram, né, o que você percebe assim, o que mais gera impacto quando a pessoa começa a fazer e ela está participando do programa? O programa dura 90 dias. 90 dias. Né? O que você observa de maiores impactos que as pessoas têm nesse processo? Tem muita coisa e tem coisas que para um funciona de um jeito, para o outro funciona do outro. Sim. Tá? De uma forma... de uma forma generalista, né? É um método. Né? A gente ensina um método. Na verdade são 3 métodos. Tá? Então, é um método de gestão, né? Um método de liderança e um método para criar cultura organizacional. Tá? Então são 3 métodos que a gente aborda. O método que a gente utiliza para criar cultura, o método que a gente utiliza para lidar com gente, porque uma empresa depende de gente, então você tem que ter um método para lidar com gente, tá? E o método de criar cultura, que eu sempre falo, né? A cultura é muito filosófica, mas para mim vem antes de tudo, é a parte mais importante. É a parte filosófica do negócio, mas é a parte da cultura. Aí depois vem as pessoas e depois vem a gestão. Tá. Então, o que faz diferença? É que não importa qual caminho a pessoa siga, se é o caminho da gestão, o caminho da liderança ou o caminho da cultura, ela tem um método para fazer. E quando a pessoa tem um método, fica mais fácil para chegar lá. O que você acha que são, assim, os principais causadores de problemas das pequenas e médias empresas, no que tange a gestão, por exemplo? O que as pessoas deveriam estar atentas? Vou reformular a pergunta, né? Eu tenho uma empresa, sei lá, com 5 funcionários, como você falou. O que para mim sinalizaria para mim que eu realmente estou com problemas que eu deveria olhar com mais atenção ou procurar algumas soluções como essa, por exemplo?
Tem várias coisas que pode ser um indicativo, tá? Pode ser o teu próprio sentimento em relação ao negócio. Você está feliz com o teu negócio? Isso pode ser um indicativo. Indicativo de que as coisas estão bem. Eu brinco que eu falo, você come pizza fria? O que é comer pizza fria? Os donos de empresa chegam tarde em casa, a família já comeu, todo mundo já comeu. Ele vai lá catar pizza fria na geladeira e esquenta no micro-ondas. E a pizza é só uma referência, pode ser o arroz, o feijão e a carne, que ele pega no micro-ondas, ele pega na geladeira, esquenta no micro-ondas e aí ele janta sozinho. Os filhos já estão dormindo, a esposa já comeu e ele janta sozinho. Esse é um bom indicativo que tem alguma coisa errada. Se isso acontece uma vez ou outra, beleza. Se isso acontece todo dia, tem alguma coisa errada. Se virou normal. Se virou normal, né? É uma anomalia, né? Que vira normal, né? É uma anomalia que virou normal. A gente falou sobre isso hoje. Fala um pouco pra galera sobre essa questão do normal, né? Achei bem legal. Você levantou essa bola na conversa e foi bem interessante. A questão do normal é o seguinte, né? O que é normal para o nosso organismo, para o nosso corpo? Está bem, está saudável, isso é normal. O que é anormal? É alguma infecção, alguma doença, né? Ter febre. Ter febre é normal? Ter febre todo dia? Não, não é normal. É anormal ter febre. Quando você tem febre, o que você faz, né? Para quem já conhece, para quem teve muita febre, principalmente para quem tem filho pequeno, que é o meu caso, quando tem febre você não faz nada. Você espera 3 dias que a febre vai embora. Porque a febre é uma resposta do organismo que tem alguma coisa acontecendo. Sintoma, né? Isso. Aí o que você faz? Espera-se em 3 dias, ela não foi embora, procura o médico. Tá? Mas durante esses 3 dias, para você não ficar com esse sentimento ruim, com esse sintoma ruim, né? Essa sensação ruim, o que você faz? Você toma Novalgina. Isso. Você tomou Novalgina, deu 3 dias, a febre foi embora, beleza. Não, deu 3 dias, a febre não foi embora, o que você faz? Vai no médico, o médico faz um diagnóstico, te prescreve um tratamento, você segue o tratamento e você cura. Beleza? Certo? Correto. Agora na tua empresa, todo dia tem problema, todo dia você apaga um monte de incêndio, todo dia você chega tarde, cansado, estressado. Você começa a acreditar que isso é normal. Não é assim mesmo. E você conversa com outros empresários e fala a mesma coisa, você acha que realmente não tem nada de errado, Não né? tem nada de errado, é normal, porque todo mundo faz isso como se isso fosse normal. E não é normal. Até um dia a gente estava conversando, né? A gente falou, como criar uma empresa de verdade, né? E fala, é estranho falar isso, porque em tese é uma empresa que funcione, né? Porque em tese todas as empresas deveriam funcionar, em tese, né? E o que acaba acontecendo? A maioria não funciona. A maioria não funciona. E por conta da maioria não funcionar, os caras montam a empresa e deixam a vida por causa da empresa, né? Perdem vida por causa. E sabe o que é interessante disso, cara? Porque não é só o cara e a empresa dele, né? É tudo que ele arrasta com ele, né? Os funcionários, né? As pessoas infelizes que trabalham na equipe, né? As pessoas chegando Família. Saindo, família, quer dizer, é todo um ecossistema que roda em volta da empresa, porque uma empresa acaba sendo uma pessoa. Você emprega 5 pessoas e de repente, sei lá, são 5 famílias que de alguma forma ou de outra, o que você está fazendo está interferindo nas daquelas 5 famílias que estão à sua volta, né? Então a coisa assim, a gente tem quando a gente se propõe a montar um negócio, a gente assume uma responsabilidade que muitas vezes as pessoas não têm esse senso. Vai além de você mesmo. Vai além de você mesmo, né? Vai muito além de você mesmo. É isso aí. Querido, obrigado. Legal. Né? Obrigado pelo convite para vir aqui, né? Obrigado por ter falado aqui. Foi muito legal ter o Sandro aqui com a gente no EAG. E é um prazer estar falando com a audiência do Sandro, falando com você que é empreendedor, que quer alavancar teu negócio. E eu gostaria de fechar aqui com uma frase que eu gosto muito de dizer. À vontade. Que é: a vida tem mais para te oferecer do que somente trabalho e preocupação, tá? A gente tem que trabalhar bastante, a gente se preocupa, mas a vida tem mais do que isso para te oferecer, tá? E existem caminhos, existem soluções para isso, já inventado por outras pessoas que já passaram por esse caminho. É isso daí. Querido, obrigado mais uma vez. Pessoal, um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um comentário, manda mensagem, faz um sinal de fumaça. A gente se vê com mais um programa. Eu tô fazendo assim, ó, que você pode clicar em cima, porque eu não sei se é em cima ou embaixo. Se é embaixo, tem alguma coisa para você clicar aqui. Tá? Tem. Clica lá. Você pode clicar, assinar, curtir, comentar. Tá tudo por aqui. Beleza. Um abraço, gente. Tchau, gente. Até mais.